todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui dentro da instituição. Acho que é uma oportunidade, como a Ariel falou, de divulgar o trabalho, de colocar, e uma oportunidade para debate, que é sempre importante, que está viabilizado aqui pela instituição. Em segundo lugar, deixa eu ver se eu não me atrapalho nesse piado, falar um pouco do trabalho e da motivação, do contexto do trabalho, que foi objeto da minha tese de doutorado, que foi defendida aqui na URGS, né, que se chama Políticas de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, Vestígios, Marcas e Repercussões Territoriais. Foi orientado pelo professor Aldomar Buchet, que me brinda aqui na plateia com a presença, né, está aqui presente, então que é muito motivo de orgulho. Eu vou aqui colocar um pouco, tentar fazer uma apresentação, não sei se eu vou conseguir fazer com a mesma rapidez que o Guilherme fez, né? Mas vou tentar. E coloquei esse roteiro. Falar um pouquinho primeiro do contexto da retomada do planejamento territorial no Brasil. Depois eu vou falar nas políticas que eu estudei propriamente dita, que foram seis políticas públicas voltadas à questão do desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. E depois fazer algumas considerações finais e colocar o tema para o debate. Eu vou abrir mão aqui de uma série de coisas do trabalho para tentar colocar isso no tempo que a gente tem. Primeiro, sobre a questão da retomada do contexto. Como o Guilherme falou, a gente, depois de um período longo de abandono da questão territorial no Brasil, o planejamento territorial retorna em um novo contexto, especialmente pautado na questão de uma mudança do modelo de produção, acumulação flexível, o Estado com um papel completamente diferente, mais voltado para a questão do controle e regulação, onde o planejamento como um todo, o planejamento territorial propriamente dito, ele foi deixado de lado por um longo período e foi substituído por outras pautas. A questão da moeda, a questão da inflação. O Brasil, especialmente aqui, a gente vivenciou um período onde o planejamento praticamente não era tratado. Com isso, né, houve uma desmobilização completa do aparelho, das instâncias que eram voltados à questão do planejamento territorial. As superintendências são o caso mais emblemático dessa questão. E também, acho que, como nesse novo momento, a gente passou a ter uma característica que os grandes empreendimentos passaram a assumir esse papel e a orientar o planejamento territorial, especialmente a partir da década de 80. Qual é o contexto? O Estado passou que não tinha assim, regulamentado a sua ação do capital privado, não estava preparado para atuar nessa nova questão, ele passou a correr atrás dos investimentos privados. Se a gente olhar a instalação de empreendimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul, automotivo, e basta passar um pouquinho para os protocolos de intenções que o governo do estado assinou com as empresas, um olhar extremamente simples para isso, mostra as contrapartidas que o Estado tem que dar para essas empresas. Eu não estou questionando aqui do fato de elas deveriam ter dados ou não, que é um outro problema. Estou colocando o seguinte, que isso faz com que um Estado que tem capacidade reduzida de investimento passe a correr atrás desses investimentos privados e ter que fornecer infraestrutura para viabilizar esses empreendimentos, esquecendo o contexto geral do Estado. Com isso, né, claro, esse reflexo dessa mudança, as empresas passam a fazer o contato direto com os territórios. O local passa a surgir como assim, uma alternativa onde as empresas vão até uma empresa, até um território X, negociam às vezes com o prefeito, passando por cima do governo federal, passando por cima do Estado, e montando sua estratégia de inserção global. Então aqui eu estava privilegiando algumas escalas
especialmente valorizando a escala local. E aí, o território, obviamente, que surge como a terra prometida. Começam a florescer abordagens territoriais sobre as mais diversas, sobre os mais diversos enfoques. Basicamente, vinculando a conexão justamente de algumas dos territórios com o global em função dessa questão capital. Bom, eu sou da geografia, obviamente, né, fiz a pós-graduação, sou geógrafo, trabalho no programa de pós-graduação em geografia, trabalho basicamente com o campo mais da geografia política, né, o orientador trabalha, o grupo de pesquisa que o associado trabalha. E a questão do território, e aí quando a gente trabalha, no meu caso, que são as políticas de desenvolvimento regional voltadas especialmente para as regiões menos desenvolvidas, que é o foco da minha tese, é esse, o sentido do território é um pouco diferente. O sentido do território, eu costumo usar uma frase que é do Milton Santos, não é minha, né, mas que eu acho extremamente expressiva, que ele diz que antes das redes, com as redes, depois das redes e apesar das redes, existe um espaço que é o espaço de todos. Então, na verdade, o território tem muito mais, é muito mais amplo que a conexão de um espaço X a um contexto global. E se a gente pensar do ponto de vista das regiões onde que não conseguem se inserir no processo de desenvolvimento, isso é extremamente relevante. Quer dizer, tu tem que olhar o território com um pouco mais de abrangência. Por quê? Porque tu não tem redes diretamente inseridas no capital global. Eu não estou aqui até assim, criticando, não quero criticar ou assim, desconstruir quem trabalha com esse tipo de abordagem. Acho que a professora Tânia foi muito feliz ontem. Essas questões, elas são extremamente importantes. Quer dizer, por exemplo, para uma região como a Serra, tu fazer essas conexões é muito mais fácil e é extremamente importante. Mas o que eu digo é que existem outras questões que são também de grande relevância, especialmente quando tu trata desses espaços que é o nicho dos espaços que eu estudei. Então, ontem também a professora Tânia colocou um conceito de políticas territoriais, que o trabalho é muito parecido, né? Ela falou nas políticas regionais estrito senso. Na verdade, é isso que é o objeto de trabalho da minha tese. São as políticas que foram construídas com o objetivo de equilibrar o desenvolvimento numa perspectiva do território como um todo. Embora a questão das políticas territoriais seja muito mais ampla, envolve em tese toda a política, mesmo que setorial, que tenha uma visão de espaço nacional, de estratégia de intervenção, e até mecanismo para viabilização, isso pode ser considerado como política territorial. Do ponto de vista assim, do planejamento territorial, do ponto de vista no Brasil, a gente teve a partir do final da década de 80, início da década de 90, vários marcos que pode se considerar aqui da retomada do planejamento territorial. Os estudos dos eixos nacionais de integração, do Brasil em Ação, 98, pode ser considerado dessas primeiras iniciativas. Ontem a professora também comentou uma visão específica, mas ela digamos assim, introduz uma abordagem territorial pensando o Brasil, uma estratégia do Brasil como um todo. Também a criação do Ministério da Integração Nacional, acho que é um importante fato institucional para a questão da retomada do planejamento territorial e depois, especialmente com a introdução da PNDR e sua proposição a partir de 2013. A PNDR, na verdade, ela é um anseio que já se cultivava nos textos teóricos, na literatura, e que a partir especialmente com a professora Tânia Bacelar, o professor Carlos Galvão, e outras pessoas que trabalhavam essa questão e que deslancha a partir de 2013 e começa a ter um andamento mais institucional. E mais recentemente a gente teve no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o estudo da dimensão territorial do Plano Plurianual, que foi um estudo contratado pelo Ministério do Planejamento com um enfoque territorial,
mas que na verdade não chegou a ser utilizado para subsidiar o PPA, chegou depois e não teve praticamente nenhum tipo de repercussão mais prática. No Rio Grande do Sul, da mesma forma, a gente teve essa questão territorial até retomada com uma certa precedência. Especialmente em função da agenda da metade sul, que começou a partir do final da década de 80, precipitada por alguns fatos, especialmente a questão da construção do Estado Piratini, que fez com que o governo tomasse algumas respostas meio que imediatas, introduzindo essa questão na pauta a questão regional de volta dentro da política da agenda governamental. Depois, no início da década de 90, tem a criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Mais tarde, aí já sobre um ambiente acirrado político aqui no Estado, em 98, no final do governo Brito, teve a proposição da Política Estadual de Desenvolvimento Regional, com alguns instrumentos. Em 2001, no governo Olívio, teve o Grupo de Trabalho para as Regiões Menos Desenvolvidas. E, mais recentemente, no governo Rigoto, o estudo de desenvolvimento regional e logística do Rio Grande do Sul, rumo 2015, também pode ser considerado um marco dessa questão. Qual é o problema? O problema que eu trabalho é o seguinte: com este conjunto todo de políticas que a gente tem, que caracterizam a retomada do planejamento, quais as repercussões que a gente tem dessas políticas? Qual é o resultado disso? O que fica dessas praticamente duas décadas de política regional? Obviamente que muitas delas não chegaram a ser implementadas, muitas delas não chegaram a ter resultado prático. Então, óbvio que a hipótese principal que eu trabalhei é que essas políticas, quer dizer, o resultado é medido a partir do conjunto das políticas, do processo, e não de uma política específica. E, deixando bem claro também a questão do que trabalha como repercussão territorial. A repercussão territorial é qualquer tipo de resultado, seja ele institucional ou seja ele de valores, de empreendimentos. Então, eu tentei montar um quadro, usando do ponto de vista metodológico as escalas de poder de gestão, que é uma contribuição do professor Aldomar, que trabalha nas suas pesquisas, a partir daí montar um quadro com as categorias, quais as escalas que elas atuam no território gaúcho, na política regional, e também qual é os resultados de cada política. Eu vou passar então rapidamente aqui. Então, as políticas estudadas foram essas 6. Não dá tempo da gente entrar em detalhe aqui de todas essas políticas, obviamente, né? Mas eu vou tentar passar então um pouco, especialmente sobre os resultados. Não vou também não entrar me aprofundar o que foram essas políticas. Vou passar os resultados principais dessas 6 políticas. Na escala nacional, sempre com o foco dos efeitos no território gaúcho, obviamente, que é o foco da pesquisa. Na escala nacional, foi pesquisado os efeitos da PNDR. Quais os principais rebates da PNDR aqui no estado do Rio Grande do Sul? Obviamente que foram 2, né? Primeiro, a questão da faixa de fronteira. A gente tem uma faixa que é constitucional, 100 quilômetros, não me foge a minha memória, 650, perfeito, que é praticamente 60% da área do estado, não é pouca coisa. E também um outro programa, que é um programa que se inicia ainda no governo Fernando Henrique, que é o programa inicialmente chamado de regiões diferenciadas, que continua na PNDR como PROMESO. Basicamente, no Rio Grande do Sul, o PROMESO é o instrumento mais efetivo da PNDR, e talvez seja o único braço da PNDR que chegou a apresentar resultado. O PROMESO no Rio Grande do Sul basicamente se resume em 2 mesorregiões, que é a da metade sul, que surge, é incorporada em função do debate todo que houve, que começa lá no final da década de 80, que eu referi há pouco, que cria as condições para que o governo federal incorpore essa questão na PNDR. Basicamente, no Rio Grande do Sul, quais os efeitos da PNDR, especialmente da grande fronteira do Mercosul e da região da metade sul?
do ponto de vista prático, talvez o principal resultado seja a criação do Fórum de Desenvolvimento da Mesorregião. Quer dizer, é uma questão institucional. Todo um arranjo para se lidar institucionalmente, para debater com os atores, e aí teve uma série de capacitações, aqui tem por período, mas a principal repercussão do ponto de vista mais de valores, de investimentos, está na questão dos APLs. Como? Definidos através de planos de desenvolvimento das duas mesorregiões diferenciadas, mas, claro, viabilizados por emendas constitucionais. Ontem a professora Dan também comentou que a questão da PDR é muito boa, é uma iniciativa, segundo ela, muito boa em termos de conceito, mas ainda pecava muito em termos de instrumento. A questão do território gaúcho ilustra muito bem isso, porque aqui a gente não tem os fundos constitucionais, então toda e qualquer ação da PDR passava ou por emendas constitucionais ou por ações específicas de algum tipo de ministério. Na metade sul, a mesma lógica, só a diferença dos setores que são investidos, normalmente agroindústria, piscicultura, silvicultura, dependendo da mesorregião, não vou entrar em detalhe nisso. Então, os principais resultados que se tem da PNDR no território do Gaúcho foram os planos de ação mesorregional, os fóruns de desenvolvimento das mesorregiões, ações de capacitação dos atores, essa série de apoios vinculados à base produtiva, projetos na base produtiva, e aqui eu citei e eu coloquei na tese a questão da criação da Unipampa e da Universidade Federal da Fronteira Sul, mesmo sabendo que isso são, acho que um parênteses, são resultados de política setorial, mais resultado de política setorial do que da PNDR. Mas, de fato, houve uma mobilização dos atores a partir do Fórum Mesorregional, indiretamente influenciou nesse contexto. Mas o resultado não é um resultado direto dessa política. Do ponto de vista da segunda política, da oposição de norte e sul, a questão da metade sul, comentei um pouco sobre isso, né? A questão da trajetória do declínio econômico, a questão mais política de proposição do Estado federativo. Depois houve uma construção acadêmica que deu muito fôlego para essa questão, que foi baseada especialmente no estudo aqui do Alonso, do Bandeira e da Benetti, que foi o primeiro estudo de mais fôlego nessa questão. Mas a partir até a década de 90 não existia nada institucionalizado. A partir daí houve uma série de eventos que institucionalizaram a política. Dentro desses eventos e programas, o mais incisivo, sem dúvida, foi o programa de fomento e reconversão produtiva da metade sul, que foi o Reconversul. O Reconversul, na verdade, ele operou em duas etapas, financiando o setor produtivo, financiamento privado. Obviamente que ele teve uma ação territorial bastante territorialmente ele foi bem distribuído. Se tu olhar no conjunto do mapa do Estado, claro que sempre seguindo as áreas mais dinâmicas. Financiando o setor produtivo, obviamente, as cidades mais dinâmicas da região são as que tomam os investimentos. Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, no caso, charqueadas. Mas, de modo geral, dá para dizer que houve um avanço do ponto de vista da mobilização dos atores que permitiu que outras questões fossem levantadas e tocadas adiante depois na questão do desenvolvimento da região. E, sem dúvida, o Reconversul foi o instrumento mais efetivo de todas as políticas da metade sul, com as características que eu falei, de serem projetos bem distribuídos territorialmente. Claro, os financiamentos seguiram a dinâmica econômica dos municípios e eles não foram também orientados por nenhuma estratégia mais definida de desenvolvimento. Pelo contrário, eles foram soltos às empresas que tomassem a iniciativa. Financiando, obviamente, olhando os resultados, os setores tradicionais, da metade sul, carnes, produtos alimentícios. Basicamente, esses setores levam quase a metade de todos os investimentos da região. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que é uma iniciativa aqui do Estado, mais do ponto de vista institucional,
mas que permanece e assume um papel de filtro entre a escala estadual e a escala municipal. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm uma história de 20 anos, extremamente polêmica, complexa, participaram aqui de forma efetiva da maioria dos debates que ocorreram nesse tempo todo, mas, assim, do ponto de vista institucional, eu considero que eles, nesse conjunto, olhando esses 20 anos, eles tiveram um papel extremamente importante. Primeiro, a institucionalidade que representa, ter uma institucionalidade para tratar a questão regional. Segundo, a manutenção da agenda do planejamento territorial. Muitos períodos, se a gente olhar para trás, essa agenda do planejamento territorial esteve por desaparecer. E se não fosse os colégios, no caso, para segurar essa agenda, polemizando muitas vezes, ela teria desaparecido no contexto de outras políticas do Estado. Também algum papel ainda que bastante incipiente, no meu ponto de vista, de qualificação das demandas regionais, através da elaboração dos planos estratégicos, que ainda, no meu ponto de vista, ainda é muito incipiente. Essa parte mais, que é a principal função para a qual os colégios foram criados, que é de promover o debate das estratégias de desenvolvimento das regiões, ela praticamente ela ficou no segundo plano e foi pautada pela questão orçamentária, pela questão da consulta popular que eu coloco em seguida. A consulta popular, que é um dos instrumentos da política de desenvolvimento regional de 98. A política regional de desenvolvimento de 98 foi a política mais organizada do ponto de vista do Estado, em termos de instrumentos, especialmente, para a questão do combate às desigualdades regionais. Na verdade, ela previa um fundo de desenvolvimento regional, previa o direcionamento do Fundopem para a questão regional, melhorias na época do Fundo PIMES, que era operado pelo Estado, e também inaugura a consulta direta à população. Basicamente, o Fundo de Desenvolvimento Regional chegou a ser criado por lei, mas nunca chegou a ser capitalizado. O Fundopem, ele operou especialmente a partir de 98, mas especialmente a partir de 2003, como política de descentralização do desenvolvimento regional. Depois vou mostrar alguns resultados. E a consulta popular vem de lá até cá, teve um período que ela foi substituído pelo orçamento participativo, depois retornou, mas basicamente ela se mantém até os dias atuais. Uma observação sobre os resultados do Fundopem. Bom, eu não vou aqui fazer retomada do Fundopem, tem tese sobre isso, tem extremamente de trabalho sobre isso, muito mais qualificado. Mas especialmente falar um pouquinho dos resultados do Fundopem enquanto política de desenvolvimento regional, enquanto instrumento utilizado para a descentralização do desenvolvimento. Aqui a gente tem um mapa que é originário inclusive do Rumos, refeito, obviamente, que mostra um pouco das fruições do Fundopem de 95 a 2004. É o fundo de incentivo fiscal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Obviamente, concentração em Porto Alegre, região metropolitana, atual a indústria automotiva, a indústria do fumo, do Rio Pardo, alguma coisa de metal mecânica na Serra. Mas o que eu acho mais emblemático e mais ilustrativo são esses dois mapas. Que é a partir do Programa Integrar RS, que teve início em 2003 até 2006, que mostra um pouco da capacidade do Fundopem enquanto instrumento de descentralização da política dos investimentos. A questão aqui do Fundopem como um todo e lá os recursos integrados. O Integrar, obviamente, tinha um corte regional mais específico, tem os investimentos mais concentrados do que o próprio Fundopem como um todo. Então, na verdade, a questão é o seguinte, a limitação que os fundos têm do ponto de vista de descentralização da atividade industrial. Por quê? Porque a ação, obviamente, das tomadas de investimento e dos incentivos, o governo, especialmente o governo do Estado, uma unidade da Federação, tem limitadas possibilidades de atuar do ponto de vista da descentralização regional. Obviamente, tu tem que fazer escolhas, ou tu traz o investimento para o teu Estado,
ou tu coloca, ou tu perde o investimento. E na Secretaria do Planejamento a gente acompanhou durante esse processo todo quantas e quantas vezes que foram oferecidas áreas mais distantes do Estado e levadas missões, mas a lógica não é essa, né? A lógica de uma empresa é a sua lógica, ela não pensa nessa, ela não tem essa questão do equilíbrio territorial na sua ação. E tem, claro, reforçado a concentração industrial nos eixos de Porto Alegre, Caxias do Sul, Porto Alegre e Lajeado. A consulta popular, ela surge com característica mais regional. A primeira edição, analisando os investimentos da consulta popular, o que era a carteira da consulta popular, da primeira edição, ela tinha alguns elementos mais específicos com projetos regionalizados. Com o tempo, ela passa a entrar num cesto de ações mais pontuais e que reflete muito mais a ação no cotidiano do Estado, as despesas com segurança, com educação, do que particularmente uma estratégia de intervenção do ponto de vista regional. Então, se a gente olha um pouco dos investimentos que foi alocado para a consulta popular, saúde, educação e segurança representam a metade dos valores liberados no período todo pela consulta. Obviamente, por quê? Porque a consulta ela trata de uma parcela específica do orçamento, muito pequena, e porque não também muitas vezes até o Estado mesmo tem estimulado que a carteira de projetos seja mais restritiva por causa do volume do recurso, da dificuldade de liberar recursos. Ela, claro, acrescentou a experiência da participação, obviamente, do Estado, ainda por mais que ainda seja uma participação representativa, tenha limitações, que a gente sabe todas essas questões, mas, de fato, olhando, mesmo uma pequena parcela de recursos, tu distribui melhor esses recursos territorialmente. Os polos tecnológicos são um exemplo de atividade que se mantiveram durante esses anos, basicamente com recursos da consulta popular, mais recentemente que eles passaram a ter editais próprios. E é claro, do ponto de vista mais crítico, que os recursos são pulverizados e pouco se inserem numa estratégia de desenvolvimento regional. Em 2001, no segundo ano do orçamento participativo, surgiu na época do governo do Estado a necessidade de ter uma ação mais voltada para as regiões menos desenvolvidas. Criou-se na época o grupo de trabalho para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas. O que era basicamente? Basicamente era um grupo destinado a articular a política pública com foco nas regiões problema. Então, por isso que ele foi colocado aqui como uma política específica, criar característica de um período específico, que buscava articular investimentos que eram estratégicos para o desenvolvimento dessas regiões e tentar resolver problemas do ponto de vista de institucionais, de gestão, ou elementos que estivessem sob a gerência do Estado e que ele teria capacidade de resolver. Algumas coisas práticas chegaram a ser concretizadas por esse grupo, a reabertura de um frigorífico em Frederico Westphalen, teve um plano de cooperação com a ONU, que regiu nas missões, a própria instalação da UERGS em algum lugar. Isso em algumas regiões. A maioria das regiões, entretanto, elas apenas foram realizados debates, seminários, porque o tempo de vigência desse grupo foi muito curto, foram 2 anos. 2 anos, em termos de política regional, é absolutamente nada. E por último, a questão do Rumos 2015, que eu incluí dentro do trabalho por alguns motivos. Primeiro, por ser um estudo recente, um estudo com corte territorial, que é um dos primeiros estudos do ponto de vista de um corte territorial para analisar estratégias de desenvolvimento para a região,
Eu aqui acho que, claro, existiam alguns estudos aqui e ali e tal, mas do ponto de vista institucional, do Estado, o primeiro estudo que nessa área para tratar de potencialidades das regiões foi um estudo de perfis regionais de 2002, 2001. Depois, o Rumos ele trabalha com a questão utilizando uma matriz para o Estado todo, na ideia de construir estratégias e uma carteira de projetos regionalizada, e propõe uma escala de regionalização intermediária aos COERDs, mais aglutinada, para tratar temas de planejamento. Utiliza os COERDs como base regional e como instrumento, resultado mais prático, ele não é aplicado, claro, integralmente, lógico, mas ele passa muito para a parte institucional das secretarias, que usam até hoje esse trabalho, e tem um instrumento que foi amarrado no final do estudo, que são os compromissos de planejamento regional, que a ideia era muito parecida com os contratos de plano da França, de se amarrar alguns compromissos que pudessem ser tocados no longo prazo. Aqui eu gosto de comentar, né, que foi assinado um compromisso na região sul, que em função de algumas obras estratégicas regional, alguns projetos estratégicos, uma delas é a Ponte Santa Isabel, que até hoje ela permanece como pauta estratégica da região, mas o que me surpreendeu, na verdade, não foi isso, que a assinatura envolveu universidades federais, agentes de Embrapa, uma série de agentes, prefeituras, associação de municípios, e de fato chegou a se colocar, passar esse compromisso com o orçamento do Estado. O que me surpreendeu foi o seguinte: foi obviamente com a cultura política do ano seguinte, a gente foi para a região e ninguém na região cobrou esse mandamento desse compromisso. Eu me lembro que a gente foi junto, toda a parte da equipe técnica, e a gente estava todo mundo nos altos escalões louco de medo da cobrança do compromisso que tinha sido assinado, afinal tinha envolvido a todos. A gente chegou na região, na Assembleia se tocou demandas de todos os tipos, mas não se tocou nesse assunto. Isso remete a uma questão que é fundamental, que é a questão de ter estratégias definidas para as regiões, tanto do ponto de vista do Estado como das regiões. Bom, trazer alguns elementos mais conclusivos e alguns temas mais para o debate. Primeiro, obviamente, o tema do planejamento territorial, do desenvolvimento regional mais ainda, ele é um tema marginal do planejamento governamental. Isso, por mais que ele tenha sido retomado, que a gente saúde essa retomada, que a gente valorize, nós prezamos por isso, ele ainda é bastante marginal. E também, ainda não se tem instituições fácil, toda a desmobilização das instituições regionais que se teve, não se tem estruturas de governo, instituições preparadas para o enfrentamento do problema. Tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista do Estado. Do ponto de vista nacional, o Ministério da Integração Nacional vem tratando essa questão, mas como ele colocou aqui com toda a propriedade, ele tem enfrentado a concorrência dos outros ministérios e ele tem sucumbido a essa concorrência. A professora também comentou isso ontem. Do ponto de vista do Estado, a gente teve as nossas instituições do Metroplan, TEPAN, etc., estão completamente desmobilizadas. A Secretaria do Planejamento de Trabalho, essa questão não tem uma institucionalidade mais formada. A última que teve foi o Departamento de Desenvolvimento Regional Urbano e até aí, depois disso, também não teve mais nada. Do ponto de vista do Estado, especialmente do Estado do Rio Grande do Sul, né, por mais que ele tenha demonstrado certo protagonismo na ação nesse período todo, e se a gente olhar do ponto de vista nacional, esse protagonismo é ainda maior, porque talvez tenha retomado essa questão com uma certa antecedência, de fato, pouco tem se conseguido influir e do ponto de vista decisivo. Por quê? Porque justamente a gente corre atrás do que está sendo instalado. Quer dizer, essa agenda surge, ela é colocada com grande propriedade, mas o mundo real acaba atropelando, a ação do Estado.
Outro elemento importante de ressaltar é a questão da falta de articulação, tanto das diferentes esferas de governo. Ou seja, a gente ainda, mesmo agora, digamos que temos um governo alinhado politicamente, as coisas acontecem ainda, as coisas passam pelo Estado e vão direto para o município. Eu não vou nem citar exemplos, tem muito próximos. Mas isso é uma rotina desses 20 anos. E do ponto de vista da articulação dentro do Estado, dentro do governo federal, essa colocação também é verdadeira. Quer dizer, existe uma dificuldade muito grande de articular ações setoriais numa situação em que os ministérios, as secretarias possuem um arranjo institucional muito complexo, um arranjo eleitoral muito complexo, e esse trabalho é extremamente complicado. Eu quero citar aqui, aproveitar que o Elemar está aqui presente, né, o próprio Álvaro, né, citar o exemplo do programa de combate às desigualdades regionais, né, que assim, está positivamente, óbvio. Que é uma iniciativa, do meu ponto de vista, extremamente promissora, que não foi objeto dessa pesquisa, mas foi justamente uma iniciativa no sentido de tentar organizar as ações do governo, especialmente para poder propiciar um diferencial para as regiões que não têm conseguido assim, se inserir dentro do processo de desenvolvimento. Então, acho que, obviamente, que o programa enfrenta as mesmas dificuldades que eu citei aqui, porque a questão de limitações do ponto de vista financeiro, do ponto de vista institucional, do ponto de vista... E a limitação não é só da parte do Estado. Eu acho que é dos dois lados. A gente ainda não tem avaliações, não tem diagnósticos consensuados entre o Estado e as regiões. Bom, então, como resultado, obviamente, eu remeto aqui o título do livro, da tese, né, que a gente tem essas políticas que têm deixado vestígios, marcas e algumas repercussões territoriais. Aliás, eu gostaria de fazer uma observação, né, o título da tese, na verdade, ele teve colaboração da Figueira aqui, o professor Rubinho aí, que na verdade me presenteou com esse título depois da leitura do trabalho. Pelo menos encaminhou que esse título, que é basicamente um elemento conclusivo. O Estado não tem repercussão, as políticas territoriais de desenvolvimento regional não encontram uma repercussão direta, encontra o processo todo construído e o acúmulo que isso resultou. E por último, reforçar essa questão que eu já falei, de que para se ter resultados mais efetivos para a questão regional, a gente ainda tem que aprofundar tanto a avaliação quanto a questão das estratégias. A gente tem feito esforços do ponto de vista dos governos, mas existe muito voluntarismo nessa área. A gente tem que ter ainda uma visão mais construída do Estado com as regiões. As regiões ainda não têm claros, definidas suas estratégias, e o Estado também não. E o Estado, no meu ponto de vista, isso eu defendo no meu trabalho, tem um papel, sim, e um papel importante nessa questão das regiões, especialmente das regiões que não conseguem, que têm ficado de lado no processo de desenvolvimento. E se o Estado não fizer isso, ninguém vai fazer. Vide todo o nosso oeste do Estado. Seria isso. Muito obrigado.